Vamos iniciar a quarta etapa desta quarta parte com a ajuda de Deus. Esta quarta etapa terá 1h16 de duração. Muito bem, vamos continuar falando a respeito de mais formas com as quais nós podemos utilizar o poder de maneira indireta. Vamos dizer que nós estamos com um problema complicado para ser resolvido, o qual nós não temos solução. Pode ser um problema no trabalho, ou no nosso negócio, ou um problema familiar. Neste caso, como nós devemos fazer? É simples. Eu perguntaria aos irmãos, não seria mais fácil com que nós resolvêssemos esse problema na hora em que nós estamos fora do corpo, ligados naquela memória espiritual? Com certeza. Por quê? Porque aí a nossa mente será muito superior à inteligência a qual nós temos durante o dia. E sendo assim, ficará muito fácil para que este problema seja resolvido. Mas, como fazer isso? É simples, irmãos. Nós devemos aplicar a técnica do relaxamento e aí naquele momento certo, nós devemos com fé, com confiança, transmitirmos isso ao nosso subconsciente. Criarmos no coração um desejo de que isso seja feito a nosso favor. Só, irmãos, que nós devemos desejar com convicção e após isso, então, devemos relaxar e dormir tranquilamente, sentindo que nós, com certeza, seremos atendidos. E aí, poderá ser que, ao acordarmos de manhã, nós já tenhamos em nossas mentes uma resposta clara. Porém, se essa resposta ainda não veio, nós temos que nos levantar e nos preocupar com outras coisas. Por quê? Porque, com certeza, esta resposta virá ou em forma de uma luz, ou em forma de uma ideia brilhante, porém, na hora certa. Só, irmãos, que quando isso acontecer, quando nós acordarmos e ainda não tivermos a resposta, nós devemos ter o cuidado para não pensar ou dizer, eu estou confuso e eu acho que não conseguirei a resposta. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos usando o poder contra nós mesmos. E aí sim é que nós realmente iremos ficar sem a resposta. Mas espera aí. Por exemplo, se um irmão estiver com um problema sério em sua empresa, mas que, porém, isto seja uma prova a qual o Senhor quer com que ele passe, mas e aí? Como é que fica? Bem, neste caso, ele irá fazer todo este procedimento, porém, no dia seguinte de manhã, quando ele acordar, ele sentirá o seu coração fechado para isso, com uma sensação de que não adianta, não irá funcionar. Mas por quê? Porque no caso, quando ele estava fora do corpo e que ele considerou este desejo, o qual estava em seu coração, ele viu que este problema pelo qual ele está passando faz parte do seu processo de purificação. E aí, ele mesmo é que não irá querer com que isso aconteça, pois no caso, a purificação da sua alma é prioridade número 1. Sendo assim, o seu coração se fecha para este assunto. Então, irmãos, como já foi falado, devido ao pouco tempo o qual nós teremos a partir de agora para nos prepararmos para enfrentar os dias maus, creio que nenhum de nós está interessado em saber como utilizar este poder somente para benefício de nossas vidas materiais. Só que agora eu terei que criar mais um exemplo material para que os irmãos possam entender. Vamos supor que eu tenha um carro o qual eu quero vender. Aí então eu pergunto, neste caso, eu posso me utilizar do poder que está na rede para fazer com que isso aconteça? Sim, e é simples. Através daquele processo de relaxamento, eu transmito isso ao meu subconsciente, só que para que eu transmita isso ao meu subconsciente de uma maneira que quando eu estiver fora do corpo,
eu possa me interessar pelo problema, eu tenho que agir da seguinte maneira. Em primeiro lugar, através daquele processo de relaxamento, eu me concentre e aí eu começo a imaginar com alegria eu pegando o cheque da venda do veículo em minhas mãos, sentindo que isso é real. Após então, eu irei relaxar e dormir sossegado. E os irmãos podem ter a certeza que no momento certo virá uma luz ou algum movimento irá acontecer e eu irei vender meu carro. E aí então eu irei dizer, foi Deus que fez a obra. E foi mesmo, pois foi o poder de Deus, o qual está na rede, que a realizou. A única coisa que eu fiz, irmãos, foi apertar o botão. Vamos ver então agora numa outra possibilidade a qual está disponível para nós. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que o irmão João entrou em uma discussão com o irmão Paulo sobre um determinado assunto. E vamos dizer que eles não estejam conseguindo se entender, entrar em um acordo. Então agora eu pergunto, que tal deixar esse assunto para que ele seja discutido quando eles estiverem em espírito, na hora do sono profundo? Mas por quê? Porque, neste caso, eles estarão conectados às suas memórias espirituais e serão seres inteligentíssimos. E, portanto, não ficará mais fácil com que eles entrem em um acordo? Com certeza. Mas então, nesse caso, como teria que se fazer? É simples. Basta que um deles faça aquele processo do relaxamento e aí então, naquele momento certo em que ele já estiver concentrado, ele deve criar em seu coração um desejo de que ele, quando sair do corpo, que ele se comunique com o outro irmão para que os dois possam resolver este assunto. E aí, os irmãos sabem o que irá acontecer? Com certeza, os dois, ao saírem do corpo, irão conversar e facilmente eles irão entrar em um acordo. E sendo assim, os sentimentos dos corações dos dois irão mudar. E quando eles acordarem de manhã, nenhum deles se lembrará do que aconteceu. Porém, no coração de ambos haverá um sentimento de boa vontade e de compreensão com relação àquele assunto. Os dois irão se encontrar e, inexplicavelmente, eles, de maneira muito fácil, irão entrar em um acordo. Está dando para os irmãos entenderem? Um irmão cooperador que escutou as revelações de Deus e creu, nos contou que há mais ou menos 14 anos atrás ele teve um desentendimento com a sua sogra e por causa disso eles acabaram se distanciando e mantendo muito pouco contato. Foi então que, ao escutar os áudios sobre esta parte do poder que está em nós, uma noite, ao se deitar, ele fez o processo do relaxamento e aí ele mentalizou ele se encontrando com a sua sogra e se reconciliando. E aí, com este desejo no coração, ele adormeceu. Passaram-se poucos dias, a sua sogra, que morava em uma cidade distante, veio até a sua casa e, inexplicavelmente, de uma maneira muito especial e amorosa, eles acabaram se reconciliando. E, segundo ele, depois disso, um sentimento de amor espiritual, um para com o outro, tomou conta dos dois. Então, irmãos, tudo isso, o qual nós já falamos, será somente o início. A partir de agora, este conhecimento será de muito proveito para todos aqueles que são de Deus. Muito bem. A parte de como nós podemos utilizar esse poder de maneira indireta, através da oração ou através do processo de relaxamento, o Senhor já nos liberou. Para que a partir de agora, quanto mais nós conseguirmos eliminar os bloqueios das nossas mentes, mais coisas nós poderemos fazer utilizando-se deste poder. Muito bem. Então agora vamos começar a falar sobre a quarta maneira como nós podemos utilizar o poder,
a qual é de uma maneira consciente e direta. É utilizá-lo da mesma forma como os anjos o utilizam. A qualquer hora nós poderemos apertar um botão e fazermos coisas as quais as criaturas chamariam de sobrenaturais. O Senhor mostrou que os anjos, sempre que eles utilizam-se do poder que está na rede para fazer uma obra, para que esta obra aconteça, eles fazem um movimento com as mãos. Mas por quê? Porque o Senhor mostrou que as nossas mãos emanam poder. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala sobre a oração com imposição das mãos. Por exemplo, quando um ancião vai ordenar outro ancião ou um diácono, também a oração é feita com a imposição das mãos. Foi então, irmãos, que eu perguntei ao Senhor, mas Senhor, qualquer um de nós podemos orar com a imposição das mãos para alguém que esteja enfermo? E o Senhor respondeu que sim, pode orar. Leitura número 145, Marcos 16, versos 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E não é só na oração. Se, por exemplo, nós colocarmos as mãos sobre a cabeça de um filho e de coração, com sentimento, o abençoarmos, nós estaremos apertando um botão e o poder de Deus, o qual está na rede, certamente o irá abençoar. Os irmãos imaginem um carro cuja bateria está descarregada. Para que ele possa funcionar, nós teremos que pegar uma outra bateria que esteja boa, mais um cabo com 2 terminais, conectando o mesmo na bateria boa. E aí, nós pegamos esses 2 terminais e os conectamos à bateria do carro. Por quê? Porque através desses 2 terminais, a corrente da bateria boa será transferida para a bateria descarregada, consequentemente, fazendo o carro funcionar. Então, irmãos, todos nós estamos ligados na rede de Deus, porém, os terminais por onde sai o poder são as nossas mãos, revelação de Deus. Sendo assim, o Senhor quer com que a partir de agora nós comecemos a utilizarmos deste poder por intermédio das nossas mãos, que são os terminais por onde saem o poder. E aí então nós começaremos a curar enfermidades, curar qualquer tipo de dor. Então agora, irmãos, os irmãos prestem atenção no que o Senhor dará de falar. Vamos imaginar que o irmão João esteja sentado em seu sofá, e aí o Senhor o tire do corpo, porém o deixe ficar ali mesmo, na sala. O que iria acontecer? O irmão João, estando fora do corpo, ele irá olhar e irá ver o seu corpo ali caído no sofá, como se estivesse dormindo. Aí ele, em espírito, iria em direção à cozinha, a qual estaria com a porta fechada. Só que não teria problema. Por quê? Porque ele iria atravessar através da parede, pois para o espírito não existem barreiras materiais. Aí ele iria ver a sua esposa, que está na pia, iria ver tudo o que existe na cozinha, porém ele não iria conseguir apalpar nada. Por quê? Porque o espírito não tem como se ligar, como interagir com a matéria. Por exemplo, se ele quiser neste momento sair fora da casa, ele poderá ou atravessar a parede ou sair pelo teto. Muito bem. Então o irmão João retorna para a sala e o Senhor o faz entrar novamente dentro do seu corpo. E sendo assim, ele irá recobrar todos os sentidos do seu corpo. Mas espera aí. Se o irmão João, quando estava fora do seu corpo, ele não conseguia ter uma ligação com a matéria, então,
por que que agora, quando ele entrou em seu corpo, que também é matéria, ele passou novamente a controlar o seu corpo e fazer com que o seu corpo faça aquilo que ele quer? Por exemplo, se ele pensar, eu vou me levantar e vou caminhar até a janela. Mas como pode ser isso, uma vez que o espírito não tem ligação com a matéria, com o corpo? Os irmãos sabem o porquê? Isso acontece, irmãos, porque, apesar de o espírito não ter ligação nenhuma com a matéria, porém, ele comanda o corpo através do poder. Quando nós, os seres humanos, queremos fazer alguma coisa através do nosso corpo, o poder que está em nós dá uma ordem ao nosso cérebro, e aí o cérebro, através de circuitos elétricos, criam impulsos, os quais fazem com que o nosso corpo se movimente. Ciência de Deus, engenharia perfeita. Então, irmãos, nós somos um espírito. Este corpo é somente uma roupa. E nós não temos ligação com a matéria. Nós comandamos o corpo através do poder. Então, por exemplo, quando nós sofremos um ferimento na carne, aquilo é transmitido ao nosso cérebro e aí nós, o nosso consciente, crê que aquele ferimento irá nos causar dor. E aí o que acontece? Nós acabamos sentindo dor. Agora, através da imaginação, nós podemos fazer com que este sinal da dor que chegou ao nosso cérebro não passe para o nosso consciente. Consequentemente, nós não iremos sentir dor. Como nós já vimos, o poder, o qual está na rede de Deus, nós podemos acioná-lo através da fé. E a fé, ela é constituída de 4 elementos. Um desejo muito forte, uma idealização clara daquilo que nós estamos querendo, uma crença inabalável de que o que nós estamos querendo irá acontecer e uma concentração perfeita. Então, sobre este assunto, vamos destacar 2 coisas. Primeira, para que nós possamos ter um desejo muito forte de que algo seja feito, na realidade, irmãos, isto somente acontece quando nós estamos em uma necessidade muito grande ou em uma emergência. Por quê? Porque se nós quisermos utilizar o poder a título de experiência, geralmente nós não conseguimos ter este desejo ardente no coração. Agora, quando nós estamos em apuros, como no caso de uma dor muito forte ou de uma enfermidade, aí torna-se fácil nós termos este desejo no coração. Segundo, nós já falamos que o acionamento deste poder torna-se possível se nós utilizarmos a imaginação. Isto porque o poder não distingue se uma ordem dada veio da razão ou da imaginação. E no caso de nós usarmos a imposição das mãos, não é diferente. Por quê? Vejamos bem, todos os seres humanos creem que existem energias como micro-ondas, raio-x, ondas sonoras, não é verdade? Só que ninguém nunca viu nenhuma dessas energias. Porém, todos creem em sua existência. Por quê? Porque mesmo sem vê-las, nós comprovamos a existência delas. O rádio, a televisão. Na verdade, as únicas energias que o homem consegue ver e escutar são a luz e as ondas sonoras. Nós já falamos que nós estamos ligados na rede de Deus e que os terminais dos nossos corpos, por onde este poder sai, são as nossas mãos. E assim como nós não podemos ver os diversos tipos de energia que existem na natureza, então, o que nós precisamos fazer para que nós tenhamos certeza de que as nossas mãos emitem poder? É usando-as. Só que o Senhor mostrou que este poder que as nossas mãos emitem, elas o emitem somente quando nós apertamos um botão, ou seja, quando nós usamos a fé.
Então agora eu irei passar para os irmãos 2 segredos que o Senhor mostrou para que nós consigamos, através da imposição das mãos, acionarmos este poder. Quando nós colocarmos as mãos sobre a cabeça de alguém, além de nós termos que crer que elas irão emitir o poder, nós devemos imaginar que este poder é como uma energia elétrica saindo das nossas mãos, uma descarga elétrica. Assim, ficará mais fácil com que nós tenhamos uma idealização perfeita. Segundo segredo, como nós falamos, o ser humano movimenta o seu corpo através do poder. Se nós conseguirmos entender bem como é que isto funciona, o que por sinal é uma coisa muito simples, então ficará muito fácil para que nós possamos acionar o poder através das nossas mãos. Então vejamos bem. O irmão imagine que o irmão estivesse com um sanduíche em suas mãos. Aí o irmão o levantaria até a altura em que está a sua boca e ficaria parado. Então agora o irmão pense neste ato de o irmão abrir a boca e morder o sanduíche. Para que o irmão possa fazer isso, o seu espírito, utilizando-se do poder, dará uma ordem muito rápida ao seu cérebro e este criará um impulso que fará com que a sua boca se abra e morda o sanduíche. Então agora o irmão pare e reflita um pouco sobre este impulso. Imagine esta cena e sinta este impulso. Então, irmãos, é isso que o nosso poder tem que fazer quando nós fizermos a imposição das mãos. Depois de nós colocarmos as mãos sobre a cabeça da pessoa, nós devemos nos concentrar e criarmos o mesmo impulso, só que agora imaginando o poder saindo pelas nossas mãos em forma de uma energia, como por exemplo, uma descarga elétrica. Os irmãos entenderam como é que nós devemos criar este impulso? Mas, como fazer isso? Os irmãos imaginem que uma pessoa esteja com uma enfermidade ou com uma dor. Se nós chegarmos até ela, fecharmos os nossos olhos, ficarmos em comunhão, e aí em pensamento dizermos, Senhor, ajuda-me a crer, ajuda a minha fé. E aí nós colocarmos as mãos sobre a cabeça desta pessoa e dizermos, em nome do Senhor Jesus, fique liberta desta enfermidade ou desta dor. Os irmãos podem fazer, porque com certeza a pessoa ficará liberta. E mais um detalhe, é da vontade de Deus com que a partir de agora nós comecemos a executar este poder. E aí, fazendo isso, ao vermos o resultado, com certeza a nossa fé, a nossa confiança irá aumentar cada vez mais. E a partir daí, ficará cada vez mais fácil nós utilizarmos o poder. Agora, irmãos, eu irei falar uma coisa a qual o Senhor está me mandando falar. Inclusive, eu pediria aos irmãos que consultassem o Senhor a esse respeito, fossem buscar a palavra, pois com certeza o Senhor irá vos confirmar. O que o Senhor quer com que eu fale é o seguinte, é da vontade de Deus com que a partir de agora todos passem a executar este poder. Assim como acontece com os dons de Deus, à medida que a pessoa vai colocando em prática, o dom vai se aperfeiçoando, assim também é com o poder. O Senhor quer que, por exemplo, quando alguém da família estiver com alguma enfermidade ou com algum tipo de dor, ao invés de nós irmos a um médico ou de tomarmos um remédio, nós devemos utilizar este poder através da imposição das mãos, ou orando por um copo d'água, ou através do relaxamento, transmitindo ao nosso subconsciente para que quando nós estivermos fora do corpo, nós utilizemos o poder para fazer essa obra. E não é só isso. Também é da vontade de Deus de que nós utilizemos esse poder
de todas as formas, também para que nós consigamos objetivos materiais. Então agora alguém poderia dizer: mas os dias maus já estão chegando, então para que eu irei me preocupar com as coisas materiais? Não é isso, irmãos. O que o Senhor quer é com que nós pratiquemos o uso do poder, para que quando chegarem os dias maus, nós estejamos aptos a curarmos qualquer tipo de enfermidade, para que nós não venhamos padecer de fome, nos proteger das criaturas más, dos soldados. Isso de uma maneira que, pela lei da compensação, Satanás não tenha o direito de aprontar coisas sobrenaturais contra nós. Então eu perguntaria uma coisa aos irmãos. Por acaso, até hoje, os irmãos escutaram alguma vez o Senhor falar assim para alguma pessoa: a partir de agora, você pode me pedir o que você quiser que eu farei? Os irmãos, por acaso, já escutaram isso? Com certeza que não. Só que agora a coisa mudou. Agora o Senhor está dizendo para todos nós: tudo o que vocês precisarem é só apertar os botões. Os irmãos creiam, busquem a palavra, porque o Senhor vos irá confirmar. Foi então que eu perguntei ao Senhor: mas Senhor, até que ponto nós iremos chegar? E o Senhor respondeu: disse o Senhor que quando chegarem os dias maus, nós estaremos em um ponto em que nós poderemos curar qualquer tipo de enfermidades através deste poder. Através dele, nós nunca iremos padecer de fome. Quando, por exemplo, um filho de Deus for pego pelos soldados, mas que ainda não tenha chegado a hora da sua partida desta terra, os soldados poderão até dispararem as metralhadoras contra ele, mas não irá adiantar. Por quê? Porque com um sinal de mão, ele fará com que todas as balas que vierem contra ele caiam no chão na sua frente, pois em sua frente haverá uma proteção invisível. E aí os próprios soldados ficarão espantados e com medo, e o deixará em paz. O Senhor falou que nós seremos capazes de fazermos transferências moleculares. Quando necessário, nós poderemos fazer objetos flutuarem e muitas outras coisas, as quais os irmãos nem imaginam. Só que tem um porém. Para que nós possamos chegar no ponto o qual o Senhor quer com que nós chegamos, nós iremos precisar de uma preparação espiritual da parte do Senhor, pois caso ao contrário, nós correremos risco de até perdermos a nossa alma. Mas como assim? Vejam bem, os irmãos imaginem se o Senhor liberasse agora para com que nós utilizássemos este poder de maneira direta e a hora que nós quiséssemos, porém que ele ainda não tivesse nos preparado. O que iria acontecer? Iria acontecer, por exemplo, que um irmão pobre que estivesse andando em um Fusquinha, de repente ele passaria a andar em uma BMW Zero. Ou então, quando um irmão estivesse dirigindo no trânsito e que ele levasse uma fechada de um motoqueiro, ele poderia, naquele momento de raiva, com uma ordem mental, derrubar o motoqueiro da moto. E aí ele ficaria responsável diante de Deus. E mais, quantas sogras iriam desaparecer sem deixar vestígios? Os irmãos imaginem um irmão testemunhando na congregação e que ele estivesse falando demais, extrapolando. Os irmãos podem ter a certeza de que alguém com uma ordem mental iria fazer com que ele ficasse mudo. E aí ele iria ter que terminar o testemunho fazendo mímicas. Está dando para os irmãos entenderem? Então, irmãos, esta forma de utilizar o poder, o Senhor já começará a nos ensinar a partir de agora, porém, devagar e de uma maneira gradual. E aí, quando os dias maus chegarem, todos estarão preparados para utilizarem este poder de várias formas, inclusive desta maneira, a qualquer hora.
Agora, para que isso comece a acontecer, é necessário com que nós tomemos conhecimento de duas regras, as quais jamais poderão serem quebradas. Vamos então agora falarmos sobre essas duas regras. Os irmãos sabem que Moisés, durante a caminhada pelo deserto, ele muitas vezes apertou os botões, os quais também ele tinha dentro de si. Por exemplo, todos os dias, quando o povo tinha sede, Moisés, utilizando-se da fé, ele feria as rochas com uma vara e das rochas saíam água para saciar o povo. Na noite anterior ao dia em que eles atravessaram o Mar Vermelho, na hora do sono profundo, quando Moisés saiu do corpo e se ligou à memória espiritual, certamente o Senhor Deus falou para ele: amanhã você leva o povo em direção ao Mar Vermelho e, chegando lá, você abra o mar para que o povo atravesse em seco. Neste momento, Moisés nem questionou nada, porque, afinal de contas, ele sabia que o poder do anjo que estava dentro dele faria com que ele não tivesse dificuldade alguma em realizar essa obra. Mas espera aí, então isto quer dizer que o poder que fez com que o mar se abrisse estava dentro de Moisés? Não, o poder estava na rede, ou seja, o poder pertence a Deus. Tanto é que nenhum anjo, nenhum serafim e nenhum querubim possui poder algum dentro dele, e sim, todos se utilizam do poder que está na rede. O que Moisés fez para abrir o mar foi somente apertar o botão pela fé. Então, irmãos, apesar dos anjos terem condições de acionarem este poder que está na rede, este poder, ele sai do Senhor Deus. É Deus quem opera. E por isso, irmãos, é que toda a glória pertence a Deus. E é isso o que Moisés iria fazer no dia seguinte, somente apertar o botão, dar uma ordem para que o poder de Deus que estava na rede executasse essa obra. Agora, mas por que é que o Senhor Deus, Ele mesmo, não poderia fazer essa obra, abrir o mar? Simplesmente porque, irmãos, se Ele intervisse diretamente, Ele estaria dando a Satanás o direito de também operar alguma obra sobrenatural no meio do povo. Por isso, irmãos, é que Deus queria fazer com que Moisés, ele mesmo, apertasse o botão. Agora, no dia seguinte, quando Moisés acordou, ele já não se lembrava mais desta conversa que ele teve com Deus. Quando eles chegaram em frente ao mar e que estavam acuados pelo exército de Faraó, eles se apavoraram. E Moisés clamou a Deus. Então Deus disse a Moisés: levanta a tua vara e fende o mar, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Então agora eu pergunto, o poder que fez com que o mar se abrisse estava na vara de Moisés? Não, estava na rede de Deus. Este ato de ferir o mar com a vara, além de ter sido uma forma de Moisés se concentrar e apertar o botão, isso foi também um marco para que o povo visse e cresce que era Deus, e atravessassem o mar pela fé. Mas, como que naquele momento ele teve fé suficiente para fazer isso? Simplesmente porque ele escutou a voz do Senhor Deus dizer: pegue a tua vara e fira a água do mar, para que o povo atravesse em seco. Então, devido a isso, ficou fácil para que Moisés tivesse a fé suficiente. Então agora, os irmãos imaginem o seguinte. Imaginem um irmão que esteja acamado com câncer, já em estado terminal, porém que o Senhor Deus queira fazer uma obra de milagre, libertá-lo da enfermidade. O que aconteceria se, por exemplo, durante uma madrugada, o Senhor o libertasse? E aí, quando chegasse de manhã, ele iria levantar da cama. Pela lei da compensação, Satanás ganharia também o direito de aprontar alguma coisa sobrenatural contra este irmão. Então, como o Senhor poderia resolver este problema sem dar ao diabo
este direito. Deus iria mandar um servo dele para que fosse lá e fizesse uma oração. Tem muitos irmãos que creem que quando Deus dá o dom para uma pessoa, ele colocou algum poder dentro desta pessoa. Como neste caso, em que Deus mandou ir orar para o irmão que está com câncer, um que tenha o dom da cura. Mas aí então eu pergunto, o que significa este dom da cura? Será que é como muitos pensam, que Deus colocou algum poder dentro desta pessoa, com o qual ela passará a curar enfermidades? Não. Na realidade, os irmãos sabem o que aconteceu? O Senhor simplesmente escolheu no meio do povo um que ele queira se usar para fazer este tipo de obra. Então o que o Senhor Deus fez? Ele simplesmente começou a prepará-lo para esta missão, ou seja, começou a prová-lo para que o grau de vaidade que ele possua começasse a diminuir. Depois então de muita prova, muita humilhação, quando a vaidade dele estiver em um ponto em que não haja mais risco dele roubar a glória de Deus e perder a sua alma, aí o Senhor irá começar a se usar dele, porque agora ele está preparado. Então, no caso, é ele que o Senhor irá mandar orar para libertar o enfermo. E aí, este irmão irá orar e, através da fé, o qual está dentro dele, ele irá apertar o botão. E sendo assim, o poder de Deus, o qual está na rede, irá libertar o enfermo, sem que o Senhor precise dar ao diabo o direito de compensação. Simplesmente, ele foi preparado por Deus para que Deus possa fazer essas obras e ele não venha roubar a glória de Deus. Ele não tem poder algum dentro dele. Não adianta ele ver um irmão que está doente e pensar, eu vou lá orar e ele ficará liberto. Não é assim. Não funciona. É só quando o Senhor Deus manda. É só quando Deus quer operar. Mas por que neste caso o poder não irá funcionar? Por que quando o Senhor não manda, o poder não funciona? Porque para que ele consiga apertar o botão, é necessário que haja dentro dele a fé. E a fé, como nós já falamos, ela é composta de 4 características. Primeiro, um desejo. Segundo, uma idealização. Terceiro, uma crença. E quarto, uma concentração. Quando é o Senhor quem manda, ele automaticamente já coloca o desejo em seu coração. Então a fé, os 4 elementos estão alinhados. Agora, quando o Senhor não manda, um desses elementos irá faltar, que é o desejo, o qual Deus não colocará em seu coração. E sendo assim, a fé estará incompleta, não irá funcionar. Só que aquele que não está preparado, ele acha que dentro dele ele tem um poder. Consequentemente, quando Deus faz uma obra, aquilo passa a alimentar a sua vaidade. Quer dizer, uma glória que pertence a Deus, ele está pegando para ele. Outro dia, um irmão ancião contou na congregação que em uma cidade do interior existia um valentão que não gostava de crente. E aí aconteceu que a esposa dele começou a congregar e se converteu. Aconteceu então que o Senhor preparou um batismo naquela cidade e aí o valentão falou para a esposa, se você se batizar, eu mato você e mato o pastor. Conclusão, a esposa dele foi no batismo, o Senhor a chamou e ela se batizou. Quando o marido soube, ele disse, hoje eu vou matar o pastor e depois eu irei te matar. Muito bem. Quando chegou a noite no culto, o irmão ancião que tinha feito o batismo estava presidindo o culto. Foi então que no meio do culto, o valentão armado entrou pela porta do fundo, foi caminhando em direção ao púlpito e quando ele chegou em frente ao púlpito, o Senhor tomou uma menina de 6 anos, ela barrou o valentão e começou a manifestar em línguas. Conclusão. O Senhor expulsou aquele espírito e acabou o valentão. Então agora vamos considerar o seguinte. O Senhor não poderia ter se usado de um outro ancião ou de uma irmã da piedade para fazer essa obra?
Vamos supor que o Senhor se usasse de uma irmã da piedade para fazer essa obra. O povo simplesmente iria dizer assim: puxa, olha como ela é revestida, hein? Que dom! Quer dizer, uma obra 100% feita por Deus e ela iria ficar com no mínimo 40% da glória. Sendo assim, o que o Senhor preferiu? Preferiu pegar uma criança de 6 anos, fez a obra e a glória ficou 100% para o Senhor. Então agora, os irmãos vejam só. Moisés, durante 40 anos, todos os dias, ele primeiro glorificava a Deus e depois, através da fé, ele apertava o botão, ou seja, ele feria a rocha e da rocha saía água para saciar o povo. Aconteceu que um dia, devido ele estar irado por causa do povo que o oprimia, ele, utilizando-se da fé, tirou água da rocha, porém, sem antes glorificar a Deus. E aí o que aconteceu? Por causa disso, ele ficou impedido de entrar na terra prometida, em Canaã. Tem um irmão que o Senhor deu para ele um dom especial de expulsar demônios. Esse irmão não precisava nem falar. Só de ele olhar para uma pessoa que estava endemoniada, a pessoa ficava liberta na hora. Sendo assim, aconteceu que ele acabou ficando famoso por causa desse dom. E sempre que acontecia um problema deste tipo no meio da Irmandade, os irmãos iam buscá-lo, pois realmente era só ele chegar e o problema estava resolvido. Um dia, em uma congregação aqui em Santo André, aconteceu que quando o culto estava quase acabando, um espírito tomou uma criatura e ela então, possuída, se jogou no chão e começou a gritar. Isso, irmãos, aconteceu mais ou menos perto do órgão. Muito bem. Quando o culto acabou, a Irmandade então se aglomerou para ver o que estava acontecendo. E a criatura se contorcendo toda e urrando. E este irmão que tinha o dom nem se preocupou. Ficou lá na frente conversando com os irmãos de ministério. E aí, em um dado momento, ele se virou para a Irmandade e disse: irmãos, abram um caminho, formem um corredor entre eu e ela. Quando este corredor foi aberto, ele simplesmente olhou para a criatura e naquele momento o demônio saiu e a criatura ficou liberta. Conclusão. Até hoje a Irmandade que presenciou isso fala: puxa, aquele irmão, mas que dom! Quer dizer, ele foi embora dali levando com ele toda a glória que não pertencia a ele, e sim pertencia ao Senhor, pois foi o Senhor quem fez a obra, e não ele. Ele só apertou o botão. Mas então, neste caso, como é que ele deveria ter agido? É simples. Ele deveria ter convidado a Irmandade para se ajoelharem e fazerem uma oração a Deus, e aí ele faria uma oração, e sendo assim, o demônio sairia e toda a glória ficaria somente para o Senhor. Então agora vamos criar um outro exemplo. Vamos dizer que o irmão Paulo já estivesse sabendo usar este poder de várias formas. Vamos dizer que um dia um de seus filhos ficasse gravemente enfermo e aí ele, através da imposição das mãos, expulsasse aquela enfermidade do seu filho. Vamos dizer que uma vizinha sua o chamasse porque o seu filho também se encontrava doente. Aí ele fosse até lá e da mesma maneira como ele fez com seu filho, ele também fizesse. Ou seja, através da imposição das mãos, aquela criança ficaria curada. O que iria acontecer? Com certeza, esta notícia iria correr entre as criaturas e essas passariam então a considerá-lo como um curandeiro. E aí, certamente, passaria a haver em frente à sua casa fila de pessoas esperando para serem curadas. E aí, como é que ficaria a situação desse irmão? Mas então, como que ele teria que agir quando a criatura o chamasse? É simples. Ele deveria chegar lá na casa da criatura, anunciar o Evangelho e dizer a ela que todo o poder pertence a Deus.
E aí ele iria convidá-la a fazer uma oração, afirmando que se fosse da vontade de Deus, com certeza o Senhor Deus iria libertar a criança. E aí o que iria acontecer? Iria acontecer que as criaturas iriam ficar evangelizadas, a criança ficaria curada e toda a glória ficaria somente para o Senhor. Então, irmãos, aqui está a primeira regra, a qual nós devemos sempre observar com cuidado. Nunca roubarmos a glória de Deus. Sempre nós devemos fazer com que quem apareça seja somente o Senhor. Toda a glória pertence a Ele. Segunda regra. Os irmãos já perceberam que o nosso Deus, sempre que Ele opera, Ele procura operar sempre com discrição para não chamar atenção? Então, por exemplo, quantos casos acontecem no meio do povo de Deus fazer obras de milagres, cura de câncer, cegueiras, até ressuscitar mortos. Porém, tudo ele faz de uma maneira discreta, para não chamar muita atenção. Por quê? Os irmãos imaginem só se as criaturas soubessem disso que acontece no meio do povo de Deus. O que iria acontecer? Com certeza, as congregações estariam lotadas de criaturas atrás dos milagres, como eles faziam no tempo do Senhor Jesus. Foi então que eu orei a Deus e perguntei ao Senhor: Senhor, aquele povo que Moisés fez atravessar o Mar Vermelho, somando-se homens, mulheres e crianças, qual era o número deles? E o Senhor falou: 1.660.000. Então agora os irmãos vejam o seguinte: um ser humano, ele necessita de, no mínimo, 4 litros de água por dia para poder sobreviver, ainda mais estando em um deserto. Isto, irmãos, significa que aquele povo que atravessou o deserto, eles necessitavam de, no mínimo, 8.300.000 litros de água por dia para poderem sobreviver. Os irmãos imaginem uma dessas carretas que leva gasolina para os postos. Elas carregam mais ou menos 40.000 litros de combustível. Então agora os irmãos imaginem uma carreta dessas levando água. Seriam necessárias 207 carretas de água por dia para abastecer aquele povo. No entanto, Moisés feria as rochas e aquele fio de água que saía dava para saciar todo esse povo. Tem milagre aí ou não tem? Os irmãos acham que aquele fio d'água daria para encher 207 carretas, cada uma comportando 40.000 litros de água? No entanto, irmãos, são obras grandiosas que o nosso Deus faz, porém, de maneira discreta. Eu creio que a maioria dos irmãos nunca pensaram nisso, não é verdade? Eu conheci um irmão que tinha uma pequena empresa e estava muito provado. Estava no vermelho, as contas não fechavam de jeito nenhum, uma situação terrível, e foi então quando o Senhor falou para ele: eu vou te tirar desta situação, porém não faça mais contas. Conclusão: o Senhor o tirou desta situação e agora vai perguntar para ele como foi que ele conseguiu sair dessa. Simplesmente ele não sabe dizer, não tem explicação lógica. Mas o que é isso? É o nosso Deus operando discretamente. Então, irmãos, a regra número 2 é esta: para que nós possamos utilizar este poder, é necessário que haja descrição. Descrição e todo cuidado para que quando a obra aparecer, quem apareça seja somente o Senhor. Como os irmãos já estão cientes destas duas regras, então vejamos bem, muitos de nós o Senhor irá recolher ainda antes que cheguem os dias maus. Outros viverão um pouco mais, porém muitos viverão ainda até bem perto da volta do Senhor Jesus. E sendo assim,
terão que enfrentar os dias maus, os piores dias. E por este motivo é que o desenvolvimento deste processo será diferente em cada um de nós. E acontecerá que à medida em que nós estivermos sendo preparados, o Senhor irá aumentando em cada um o conhecimento de como utilizar este poder, até chegarmos a um ponto em que nós passaremos a fazer coisas incríveis. Nós passaremos a não termos mais necessidade de nada, como, por exemplo, alimentação. Nenhuma doença nos atingirá. Nós seremos intocáveis. O Senhor mostrou que quando for necessário, nós poderemos até flutuar, poderemos fazer com que objetos flutuem e muitas outras coisas mais. Tudo isso será possível porque todos estão ligados na rede de Deus. Muito bem. Como nós já falamos, todas as noites nós saímos do corpo e nos ligamos à nossa memória espiritual. E é nessas horas que, além de nós sabermos usar o poder, nós nos lembramos de tudo o que aconteceu no céu, de tudo o que aconteceu nesta terra, desde que Deus colocou Adão e Eva aqui. Nós nos lembramos de tudo o que aconteceu em nossas vidas terrenas, desde o dia em que nós nascemos. Nós sabemos também como será o futuro. O que os irmãos acham se caso de dia nós pudéssemos a qualquer hora consultar o nosso subconsciente, a nossa memória espiritual, sobre qualquer assunto espiritual ou material e ele nos respondesse? Não seria uma maravilha? Mas isso é possível? Sim, é possível. Então, irmãos, este é um presente o qual agora o Senhor quer nos dar. Como os irmãos já sabem, as nossas mãos emitem poder, e é através delas que nós podemos conversar com o nosso subconsciente a qualquer hora, sobre qualquer assunto, e ele sempre irá nos responder. E isso não só é possível, como é tão fácil de fazer, que nós poderíamos ensinar a qualquer criança e ela iria aprender. O Senhor não abriu essa parte antes dele completar essa limpeza no nosso meio, simplesmente porque ele não quis dar este presente ao joio. Então, irmãos, materialmente falando, quando nós recebemos um presente muito valioso de alguém, nós procuramos cuidar dele, não expô-lo para que ninguém venha nos roubar, não é verdade? E é isso que o Senhor quer que nós façamos agora. Nós teremos que proceder igual a quando nós ganhamos um dom de Deus. A ciência, os homens, eles sabem que a nossa mente possui poder, porém eles não sabem da sua real dimensão, da onde vem, e sendo assim, eles atribuem isso a uma energia cósmica ou a outras coisas semelhantes. Alguns neurologistas sabem que existem maneiras de fazer com que o subconsciente de uma pessoa fale sobre os problemas que esta pessoa possui em seu corpo. Só o que eles não sabem é que o nosso subconsciente responde sobre qualquer pergunta que nós façamos a ele, e não somente sobre problemas de saúde. Mas como isso é possível? Então vamos lá. À noite, quando nós estamos fora do corpo, sempre que nós nos propomos a fazer alguma coisa em nossas vidas terrenas, isso cria em nosso emocional um sentimento. E aí, de dia, embora nós não nos lembramos sobre o que aconteceu na madrugada, aquele sentimento está ali para nos guiar. Isso é uma coisa natural que acontece conosco todos os dias. Acontece, irmãos, que nós podemos nos comunicar com o nosso subconsciente de dia e perguntarmos a ele tudo o que nós quisermos saber, tanto material como espiritual, e ele irá nos responder. Mas como? Como nós já falamos, as nossas mãos emitem poder, e é através delas que o nosso subconsciente nos responde. Só que ele responde somente se é sim ou não. Então, por exemplo, se nós perguntarmos a ele, eu tenho algum problema no coração? Ele irá nos responder sim ou não.
Então agora vamos criar um exemplo. Vamos dizer que no mês de julho de 2020 é plano de Deus me mandar em uma missão na Argentina, mas só que o Senhor ainda não falou comigo a respeito deste plano. Porém, à noite, quando eu estou fora do corpo, eu já sei que em julho de 2020 eu terei uma missão na Argentina. Então vamos dizer que de dia eu queira saber se por acaso eu tenho para fazer alguma missão na obra de Deus. E então eu resolva consultar o meu subconsciente. Neste caso, como o meu subconsciente só responde se é sim ou não, eu preciso então fazer a ele várias perguntas para que eu possa saber de todos os detalhes. Então eu começo perguntando assim: eu tenho alguma missão para fazer na obra de Deus? O meu subconsciente irá me responder sim. Aí então eu pergunto: esta missão será no Brasil? Ele irá me responder não. Será na América do Sul? Ele irá me responder sim. Então eu pergunto: seria no Uruguai? Ele irá me responder não. Então seria na Argentina? Ele irá me responder sim. Eu pergunto: será ainda este ano, 2020? Ele me responderá sim. Então eu pergunto: será agora no mês de fevereiro? Ele dirá não. Será em março? Não. Abril? Não. Maio? Não. Junho? Não. Julho? Sim. Os irmãos estão entendendo? Foram necessárias 12 perguntas para que eu tivesse uma resposta detalhada como esta. Agora, por exemplo, eu vou consultá-lo se eu devo comprar um determinado carro ou não. Aí então eu pergunto: devo comprar aquele carro? Ele irá me responder sim ou não. Mas como que isto funciona? Então vamos lá. Primeiramente, vamos colocar a nossa mão esquerda em frente ao nosso peito, aberta com a palma da mão virada para o nosso peito. Depois, atrás dela, abrimos a nossa mão direita, também com a palma da mão virada em direção ao nosso peito, e aí nós devemos fazer com que a palma da mão direita abrace as costas da mão esquerda. Depois, então, nós fechamos as duas mãos de maneira com que os dois polegares fiquem em pé lado a lado. Os polegares devem ficar alinhados, ou seja, os dois devem ficar na mesma altura. Feito isso, os irmãos fechem os olhos e façam a sua pergunta. Após fazê-la, ainda de olhos fechados, os irmãos abram os dois polegares e depois batam um no outro. Se a resposta for sim, após a batida, os dois dedos continuarão alinhados, na mesma altura. Agora, se a resposta for não, automaticamente um deles ficará mais baixo do que o outro. Deu para os irmãos entenderem? Sendo assim, irmãos, nós podemos consultar o nosso subconsciente a respeito das nossas próprias vidas, como também a respeito da obra de Deus. Mas então agora uma pergunta. Nós, quando estamos fora do corpo, em espírito, nós sabemos de tudo? Resposta: não. Nós sabemos quase tudo. Mas por quê? Porque, tanto a respeito das nossas próprias vidas terrenas, como sobre a obra de Deus, nós, em espírito, sabemos, vamos dizer, 95% e não 100%. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, segredos de Deus, que o Senhor quer esconder de Satanás e dos demônios, para evitar com que eles aprontem aqui na terra, usando-se de suas ferramentas para tentar atrapalhar os planos de Deus. Então essas coisas o Senhor não nos mostra nem quando nós estamos em espírito, fora do corpo. E tem mais. Existem coisas que quando nós estamos fora do corpo, nós sabemos, tanto sobre as nossas vidas como sobre a obra de Deus. Porém, o Senhor nos orienta que é para nós não passarmos para o nosso consciente durante o dia. Isto porque, se de dia a pessoa tiver este conhecimento,
ela, sem perceber, poderá provocar algum estrago em sua vida. Vamos dar um exemplo. A maioria de nós, quando estamos fora do corpo, nós não sabemos qual será o dia em que o Senhor virá nos buscar. Isto porque, se de dia nós tivermos esta informação, nós poderemos deixar as nossas famílias abatidas antes da hora, nós poderemos tomar medidas em nossas vidas fora do plano de Deus. Agora, falando sobre a obra de Deus, vamos criar um exemplo de como, quando nós estamos fora do corpo, o Senhor nos fala alguma coisa a qual Ele irá fazer em sua obra, mas que, porém, o Senhor não queira com que nós passamos isso para o nosso cérebro. Então, por exemplo, o Senhor nos fala que é em abril de 2023 que Ele fará aquela obra que nós estamos esperando. Porém, o Senhor me fala que eu não devo passar isso para o meu cérebro. Mas por quê? Porque simplesmente o Senhor não quer com que de dia eu fique sabendo a respeito desta data. Só que no dia seguinte, aí eu quero saber qual é a data. E aí o que eu faço? Vou consultar o meu subconsciente. Só que o meu subconsciente não está autorizado por Deus para me passar esta informação. E aí, neste caso, como é que ele irá agir? Vejam bem, o subconsciente só responde se é sim ou não. E aí, então, neste caso, como é que ele irá me responder? Se eu tiver sabedoria, antes de eu perguntar a data, eu irei perguntar ao meu subconsciente: é da vontade de Deus que eu saiba quando será esta data? Aí o meu subconsciente irá responder: não. E eu ficarei em paz. Agora, se ao invés de eu primeiramente perguntar se é da vontade de Deus, eu já ir diretamente perguntando qual será a data, com certeza não irá funcionar. E quando não funciona, ou seja, quando o nosso subconsciente não está autorizado a nos passar uma informação, como é que ele reage? Ele poderá responder sim, aí nós fazemos novamente a mesma pergunta, ele responderá que não, ou seja, ele ficará propositalmente descontrolado. Por quê? Porque este é o sinal de que ele não está autorizado a nos responder. Ou então, eu faço uma pergunta sobre um determinado assunto, ele responde sim, um outro irmão faz a mesma pergunta, ele responderá não. Está dando para os irmãos entenderem? Agora, quando não há nenhuma restrição da parte de Deus, todos podem fazer a mesma pergunta, que para todos as respostas serão iguais. Outro detalhe. Uma pergunta muito comum que muitos querem saber, com certeza irão consultar o seu subconsciente. A pergunta é a seguinte: eu sou trigo ou sou joio? Acontece, irmãos, que para a maioria das pessoas que fizerem esta pergunta, o Senhor não quer com que ela saiba a resposta. Mas por quê? Porque, por exemplo, se ela souber que ela é um joio, ela irá entrar em pânico, acabará deixando a sua família também abatida. E ao contrário, se ela souber que é um trigo, ela irá se alegrar, irá baixar a guarda, como que dizendo: ah, eu sou trigo, então eu posso dar umas escapadinhas. Agora, irmãos, uma curiosidade que o Senhor mostrou. Falando sobre os trigos problemáticos irrecuperáveis e sobre os joios, esses que na hora do sono profundo negociaram com o diabo e aceitaram trabalhar para ele no meio da igreja em troca de bens materiais. Vamos então criar um exemplo. Vamos dizer que em uma noite Satanás apareça para um desses e diga: agora eu quero que você faça um serviço para mim, você vai em missão para tal lugar, lá você procure tal família e faça esta falsa profecia para eles. Este trigo problemático recuperável com certeza aceitará a missão, porém, quando ele levantar de manhã, ele não irá se lembrar desta conversa que ele teve com o diabo de madrugada. Só que em seu coração já haverá um desejo de viajar em missão para falar com aquela família. E aí ele crê que é o Senhor que o está mandando.
Vamos dizer que ele saiba consultar o seu subconsciente através das mãos. E aí ele faça a seguinte pergunta para o seu subconsciente: é da vontade de Deus com que eu faça esta missão? Como de madrugada ele, conscientemente, aceitou esta missão que o diabo lhe passou, a resposta do seu subconsciente será sim. É da vontade de Deus com que você vá nesta missão. Está dando para os irmãos entenderem? Então, irmãos, este meio de nós consultarmos o nosso subconsciente só será verdadeiro para os tríguos, porque, quanto aos demais, com certeza os seus subconscientes os irão enganar. Mas por quê? Porque, na realidade, eles querem fazer a vontade do diabo. Então, irmãos, para concluirmos, o que o Senhor está fazendo, Ele está somente iniciando uma obra. O objetivo do Senhor é nos preparar, revestir de poder, e aí todos aqueles que tiverem que enfrentar os dias maus viverão aqui na terra de maneira sobrenatural, ou seja, usando o poder do anjo. E aí tudo ficará amenizado para o povo de Deus. Dando uma pausa. Hoje, que esta gravação está sendo atualizada, nós estamos em novembro de 2020. O que acontece, irmãos, que o aperto já entrou na Terra. Porém, além daquela assistência especial, a qual o Senhor dará para todos aqueles que são seus, o Senhor também começará a fazer muitas obras de milagres, sinais, para compensar e alegrar os seus filhos. Os irmãos imaginem um bife, um pedaço de carne crua. O que acontece quando nós colocamos ele em uma frigideira para fritá-lo? Ele começará a se retorcer todo, a encolher. Agora, se este bife não for consumido e esfriar, se nós o colocarmos novamente em uma frigideira para esquentá-lo, aí ele não irá mais se retorcer nem encolher. Espiritualmente falando, sempre que o Senhor faz uma obra espiritual com uma pessoa, como por exemplo, selá-la com a promessa, a primeira vez também é assim. A pessoa se alegra, se emociona, perde o controle, não é verdade? Porém, depois, isso passa a ser uma coisa normal. É a mesma coisa quando a pessoa recebe o primeiro milagre de Deus. É aquela emoção. A pessoa não se contém, quer contar para todo mundo, não é assim? Agora, se o Senhor continuar fazendo milagres na vida daquela pessoa, ela acabará acostumando e passará a encarar isso como sendo uma coisa normal. Então, irmãos, é isso que irá acontecer com os filhos de Deus quando chegar esse tempo de aperto. Nessas alturas, os filhos de Deus já saberão usar o poder do anjo, o qual todos temos dentro de nós. E aí serão tantos milagres, acontecerão tantas obras sobrenaturais na vida dos filhos de Deus, que eles passarão a encarar tudo isso como sendo uma coisa normal. O Senhor fará com que todos tenham uma intimidade com Ele. Por quê? Porque nós não teremos mais a oportunidade de congregarmos, de buscarmos a palavra. Que o Senhor fará também muitos sinais, muitas maravilhas. Então agora, só como um exemplo, os irmãos olhem somente uma coisa a qual o Senhor mostrou que irá acontecer. O Senhor mostrou que Ele fará acontecer de, quando nascer uma criança, na primeira vez que os pais o pegarem no colo, o Senhor tomará a criança e ela irá dizer: "A paz de Deus, mamãe, a paz de Deus, papai." Isso, irmãos, não quer dizer que irá acontecer com todas as crianças que nascerem, mas com algumas o Senhor fará isso como sinal. E aí acontece, irmãos, que todas elas também são anjos de Deus, os quais estão vindo para esta terra para serem purificados. Isso, irmãos, significa que daqui para frente o Senhor terá também que provar, começar a preparar também as crianças. O Senhor Jesus fazia todos aqueles milagres. Por quê?
porque ele também estava ligado nesta rede. Só que quando chegou a hora do seu duelo, quando ele teria que enfrentar aquele desafio contra o inferno, o qual já tinha sido tratado no céu, o que o Senhor Deus fez? Simplesmente o Senhor Deus teve que desconectá-lo da rede. Mas por quê? Porque se ele tivesse permanecido ligado, a morte de cruz não seria nenhum desafio para ele, simplesmente porque ele teria o poder de não sentir nenhuma dor, os pregos cravados em suas mãos, a coroa de espinho em sua cabeça, aquele sofrimento de não poder respirar por estar pendurado em 4 pregos, simplesmente tudo isso seria anulado pelo seu poder. Isso então, irmãos, faria com que todo aquele processo deixasse de ser um desafio para ele. Então, irmãos, foi por isso que quando chegou a sua hora, o Senhor Deus teve que desconectá-lo da rede. Por outro lado, nós vemos no Apocalipse que as 2 testemunhas, durante o período em que eles estiverem executando a sua missão, eles terão poder de fazerem muitas coisas, como, por exemplo, fazer chover, parar de chover, castigar a terra com pestes. Todos aqueles que tentarem colocar as mãos sobre eles cairão mortos, inclusive nem a besta conseguirá detê-los. Agora, depois que eles tiverem cumprido a sua missão, aí o Senhor também os desconectará da rede, e será quando eles serão mortos em praça pública. Assim também será conosco, irmãos. Nós, os filhos de Deus, estaremos sempre ligados à rede, executando o poder, até quando chegar o dia da nossa partida aqui desta terra. Quando este dia chegar, aí sim, o Senhor também nos desconectará da rede, porém por alguns instantes. Mas por que por alguns instantes? Porque será quando nós iremos sair deste corpo pela última vez? Aí nós tomaremos posse dos nossos corpos que estavam no céu, e a partir então deste momento, nós estaremos novamente ligados na rede, porém, para toda a eternidade. Bem, irmãos, chegamos então ao final da 4ª etapa desta 4ª parte com a ajuda de Deus.